Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Never Surrender, o nosso momento de reflexão, de pensamento, introspecção e mudança de comportamento, né? Vim nesse dia aqui compartilhar com vocês uma passagem minha no meu curso de operações especiais no COESP da Polícia Militar de São Paulo no ano de 2008. Sim, eu estava no curso pela segunda vez, porque a primeira vez ocorreu em 1999, quando eu tinha aí praticamente meus 21 anos de idade, com 2 anos de polícia militar, aonde no 31º, 32º dia eu fraturei os dedos, não cumpri a minha missão por completo, e a minha alma ficou sim vagando no COESP aqui de São Paulo. Passou 9 anos, estava eu lá novamente como candidato e aluno do COESP, agora no ano de 2008, não mais como soldado, mas como 3º ou 2º sargento, não me recordo na época, porque eu só me lembro que na ocasião eu era o aluno 08 do COESP 1/2008. E sim, as coisas e os cenários já haviam mudado. Eu não era mais aquele garoto de 19 anos, mas sim, né, um homem já na sua idade mais jovem, mas já era marido, já era pai, com muitas atribuições e funções que cercam todas as pessoas dentro da nossa sociedade. Já ministrava instrução e treinamento na formação de policiais militares e na especialização de policiais militares, e eu abri mão de toda essa segurança familiar, segurança econômica, segurança profissional, segurança acadêmica, para me voluntariar e me candidatar a ser um aluno novamente do curso de operações especiais. Óbvio, um curso muito exigido, extenuante, mas que eu precisava cumprir essa missão comigo mesmo. Sim, não foi fácil, sempre muito desafiador, contando com várias anuâncias que fogem ao nosso controle, embora eu havia me preparado física, psicologicamente, economicamente, mas tem fatores que a gente não detém o domínio de toda a situação. E por vezes eu passou uma sombra, todos nós somos luzes e todos nós somos sombra. E em alguns momentos caóticos, nos momentos mais difíceis, por vezes passava uma sombra na minha mente, na minha alma, e falar: o que eu estou fazendo aqui? Vinha aquele questionamento: para que eu estava me submetendo a todo aquele treinamento, aquele esforço? E por vezes dava vontade de ir embora assim, dava vontade de desistir, abrir mão daquela minha missão e retornar para casa, para a minha unidade, para as minhas obrigações acadêmicas, né, de formação de policiais militares e especialização deles. Mas como eu voltaria para eles sem ter cumprido a minha missão, pura e simplesmente por eu ter escolhido ter desistido? Diferentemente, se nós somos acometidos de situações adversas que fogem ao nosso controle, e aí está tudo bem, não tem o que ser feito. Mas desistir nunca foi uma escolha minha. Eu não teria condições de me olhar no espelho. Eu não teria condições de encarar a minha filha, encarar a minha família, encarar os meus amigos de trabalho, encarar os meus colegas no ciclo social e os meus alunos que me aguardavam como instrutor, voltando com a vitória da conquista da caveira, tão sonhada caveira do curso de operações especiais. E isso, por muitas vezes, me deu força. Lembrando que a minha filha, que tinha apenas 8 anos de idade, estava lá, sim, sofrendo com minha ausência, a minha não presença naquele momento, por questão de uma especialização profissional que daria para nós uma condição melhor no futuro, como eu retornaria para casa, e ela perguntando e me questionando: pai, por que o senhor já voltou? Aí eu te pergunto,
o que eu diria para minha filha? Voltei, filha, porque o pai desistiu do desafio que eu escolhi viver. E lembrando, né, que os desafios que nós vivemos dentro de um curso de operações especiais é uma réplica barata dos desafios que nos cercam durante, né, a nossa vida. E como eu poderia olhar para minha filha e dizer para ela, olha, eu escolhi desistir, filha, porque eu fraquejei. Diferentemente, se eu não conseguisse o êxito como foi na primeira ocasião, por fatores que fugiam, vazavam entre os meus dedos o controle. Aí tudo bem, estava explicado e justificado. Mas eu não me perdoaria, eu não teria condições de me olhar no espelho, olhar nos olhos da minha filha e dizer, eu escolhi desistir. Eu perdi para mim mesmo. Óbvio, lembrando que ser caveira, a caveira que carregamos no nosso símbolo Never Surrender, que é nunca se renda, não é uma exclusividade dos militares ou policiais militares, né? Muitos pais de família, muitas mulheres, muitos estudantes, muitos adolescentes, muitas crianças vivem e aplicam todos os princípios e valores trabalhados dentro de uma tropa de operações especiais. Às vezes nos seus afazeres, nos seus cumprimentos ao longo do dia. Mas sim, nós dentro de operações especiais, dentro de uma tropa, dentro de um curso, somos testados diante dos nossos limites, diante dos desafios, até levar nós no extremos. E sim, não desistir, não se render, não é uma escolha minha nesta vida. Pouco importa o tamanho do desafio, eu seguirei até a última oportunidade para cumprir a minha missão. E você? Como está sendo a sua escolha? Lembrando que não existe certo ou errado, são apenas escolhas que nós fazemos diante da vida. Você conviveria com tranquilidade diante de uma escolha de desistir dos desafios que a vida coloca para você, ou que você escolheu viver nessa vida? Se sim, tranquilo, não tem problema nenhum. Agora eu prefiro conviver com a dor na carne, com a dor no coração, de seguir em frente no cumprimento das minhas missões sem desistir, porque desistir não é uma opção para mim. Eu não conseguiria dar conta e conviver com este sentimento, esse estado de espírito de desistência diante dos desafios. E eu vivo isso todos os dias na minha vida, em qualquer situação e ocasião. E sim, se um dia eu achar que devo desistir de algo, farei isso com total e plena convicção, de maneira de que isso não venha me assombrar. Porque se isso for se transformar num fantasma na minha vida, eu sigo em frente, independentemente dos resultados. Nem sempre vamos ser vitoriosos ou nos sagrarmos campeões, mas eu insisto, mais uma, mais duas, quantas vezes for necessário, até eu cumprir a minha missão nesta terra. E assim, eu deixo aqui uma reflexão para vocês. Como vocês estão se comportando diante dos desafios da vida? Desistindo no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, ou seguindo em frente até a última possibilidade de consecução da sua missão e vencer o seu desafio? Por vezes, né, vamos ser desafiados. E não existe desafios maiores ou menores. Cada um está sendo desafiado naquilo que precisa para que possa ajustar o seu comportamento, trazendo consigo um aprendizado e um ensinamento. Não tem dor maior, não tem dor menor. Não tem desafio maior ou menor. Cada um está vivendo o desafio que precisa ser vivido. E aí eu chamo vocês para ser um never surrender. Não se render diante das dificuldades, dos desafios, dos obstáculos. Mas que você possa fazer o seu melhor, independentemente dos resultados, e viver um estado de espírito chamado paz. Assim eu deixo nosso recado para que vocês acionem o sininho do nosso canal, compartilhem essa mensagem se foi, né, interessante e importante para você, para que o nosso movimento Never Surrender siga em frente. Muito obrigado pela atenção, um abraço, fique com Deus.